Há quantos anos Deus te fez promessa, ó povo de Deus? Não é fácil você ver passando os anos, os dias, e você manter a sua fé naquele que te prometeu. E eu já quero começar com vocês, os ouvintes de casa, querendo chamar a atenção para vocês, para essa leitura que nós vamos ler aqui agora, no livro de Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17. Eu vou ler para não atrasar mais. Diz assim: como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite rápido para os ouvintes sobre algo que é de suma importância na nossa vida cristã: a fé. A fé. Eu não sei como é que está a sua fé, eu não sei a que nível ela se encontra agora, hoje, em meio a essa chuva em Arapiraca. Eu não sei a que nível se encontra a sua fé em meio a essa paralisação de Alagoas, do Brasil, mediante tantas notícias, mediante os medos, os sustos da vida que vamos enfrentando durante esses dias. Eu não sei de que maneira se encontra a sua fé dentro do seu coração. Uma coisa é certa: o escritor de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E nós já proclamamos isso, que Deus existe. E eu quero chamar para nós nessa noite o exemplo do nosso pai Abraão, o patriarca de Israel. Abraão creu contra tudo e todos. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus,
de que Deus ia fazer algo por ele. Preste atenção que Abraão já tinha uma idade bem avançada. O versículo 19 chega a dizer que ele não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido. Deus ele vai acima de qualquer situação, querido. Quando Deus fala com Abraão, ele já tinha aproximadamente 100 anos de idade. O seu corpo já não tinha mais o vigor da sua juventude. Abraão já não tinha mais aquela força que ele tinha quando tinha os seus 40, seus 30, seus 50. Mas diz a palavra que Abraão não enfraqueceu na fé, mesmo vendo o tempo passar, mesmo vendo os anos chegando aos 100, ele não atentou para o seu corpo já quase amortecido, porque o tempo, a idade vai nos matando ano após ano. Ele poderia muito bem ter olhado para a sua estrutura física, para os seus cabelos já grisalhos. Ele poderia já ter atentado para os efeitos do seu corpo, para os sinais dos anos sobre o seu corpo. E ele poderia muito bem ter desistido, parado. Ele não atentou para a sua idade. A sua idade não foi um limite para Abraão, para colocar um freio na fé do nosso pai Abraão. Ele não se limitou ao amortecimento do ventre da sua mulher. Porque quando Isaac nasceu, Sara já tinha 90 anos. Ele poderia muito bem olhar assim, dizer: nossa, eu já tenho 100 anos, não tenho mais vigor. Pela ciência ou pelos médicos é impossível uma mulher com 90 anos dar luz um bebê. Não tem condições nenhuma mais. Mas uma coisa que me chamou a atenção: a fé do pai Abraão, do patriarca, do pai da fé, aquele que mesmo com a sua idade avançada, ele não colocou limite no nosso Deus. Não se pode colocar limitações para o nosso Deus. Não existe limites para Ele. Não existe limites de idade. Não existe limites em nada para Ele. Será que Abraão não teve altos e baixos na sua jornada, na sua fé, na sua jornada com Deus? Lógico que teve. Teve tempo de Abraão ficar fraquinho na fé. Ele precisava buscar o auxílio para se manter crendo. O que você está fazendo para que a sua fé não seja abalada? O que você está fazendo para que você não perca a fé que um dia você adquiriu? Abraão fez uma coisa, além de todos os testes da vida dele, o teste na idade, o teste de esperar, ele lutou contra a própria esperança. Isso é maravilhoso. O versículo 18 diz assim, ó: o qual em esperança creu contra a esperança. Ei, igreja, não é fácil você ver passando os anos, os dias, e você manter a sua fé naquele que te prometeu.
Não é fácil você ter uma promessa de que vai acontecer, de que Deus vai fazer, e você vê o tempo passando. Passa 1 ano, passa 2, passa 5, passa 10, e muitos cristãos têm ficado para trás. Acha que Deus não lembra mais da promessa que fez. Você pensa que Deus não lembra mais da promessa que Ele te fez. Eu tenho promessas que Deus me fez há 15 anos atrás, e eu estou vendo se cumprindo agora. Eu tenho promessas que Deus me fez há 15 anos. Há quantos anos Deus te fez promessa, ó povo de Deus? Só porque se passou 1 ano, você já não acredita mais que Deus vai fazer? Deus prometeu para você que salvaria a sua casa, a sua família, seu filho. Você já desistiu disso? Alimente a sua fé, e você não ficará pelo caminho. Glória a Deus. Abraão, ele tinha os seus meios de fortificar a sua fé. Em meio àquele alvoroço de espera, os anos se passaram. Deus chamou Abraão, ainda dentro da casa de seus pais, fez-lhe uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. Abraão ainda solteiro. Olha só. Aí Abraão passa os anos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Que promessa longa é essa, hein? E eu pergunto mais: que segredo é esse do nosso pai Abraão? Ei, crente, você só esperou 2 anos e você já quer desistir. Você já não acredita mais nem que Deus existe. Abraão veio alcançar a sua promessa com 100 anos de idade. Você só tem 20 hoje, já está murmurando. Você já está reclamando pelos cantos da parede. Você nem casou ainda. Ou você não chegou nem ainda aos 40. O segredo é manter-se firme. Olha, eu acredito que Abraão fazia os seus cultos, que Abraão oferecia o seu melhor para Deus, porque o versículo 20 diz que Abraão, a certa feita, estava se achando fraquinho na fé. Ele estava vendo a sua fé indo embora, pelo tempo, pela idade. E Abraão, uma vez em um culto, ele começou a dar glória a Deus. Confere aí, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O que você está fazendo para que a sua fé seja alimentada? O que você está fazendo para que você não fique pelo caminho, para que você não seja mais um no meio da multidão, para que você não seja mais um murmurador de Deus? O que você está fazendo? Você continua buscando, você continua acreditando, lutando contra o impossível, você continua lutando mesmo contra a esperança. Não deixe que a sua fé seja atingida. Não deixe que ninguém tire o teu foco. Não deixe que o tempo, que a idade, não deixe que a sua casa, os seus parentes acabe com a sua fé que você um dia conseguiu em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Se você se aproximou dessa live nesta noite, é porque você crê que Ele existe. A Bíblia diz que se alguém sente falta de fé, ore, peça a Deus, que Deus dá. Nós não temos mais para que voltar atrás. Não podemos, não temos escolha. Para onde iremos nós? Ei, Deus confia na gente. Se Deus nos trouxe até aqui, é porque Ele confia em mim, Ele confia em você aí do outro lado. Ele sabe que você vai lutar contra todas as barreiras. Ele sabe que você é mais um valente. Ele sabe que você é mais um que vai vencer esse obstáculo. Ele sabe que essa prova é passageira, que você só precisa resistir a isso. Lute contra as drogas dentro da sua casa. Lute contra o álcool dentro do seu lar. Mas lute de joelho, lute crendo. Porque se alguém se aproxima de Deus, é importante acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Como está a sua casa agora? Será que tem jeito para ela? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa aí? Deus só está esperando você dar o primeiro passo. Deus só está esperando você se levantar e começar a buscá-lo, a começar a colocar a fé em ação. A fé que move, a fé que cura, a fé que repreende todo o mal, a fé que vai acima de todos os limites. Talvez as coisas não aconteceram ainda, porque a sua fé está muito limitada. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Lá existe um dom do Espírito Santo chamado fé. Você já experimentou nas suas orações pedir para que Deus te revista desse dom? Você já experimentou para que Deus lhe capacite? Não é a fé natural, querido. Não é a fé que todos têm, que o mundo inteiro tem. Há algo sobrenatural no nosso Deus. Há algo que é muito maior, que você ainda não entendeu. O nosso Deus é uma fonte de poder e de mistério. Ele quer mover céus e terra pela sua fé. Ele quer mover montanha por intermédio da sua posição. Ele quer mover, Ele quer colocar as coisas no devido lugar pela sua fé. Busque Ele, peça a Ele: Senhor, coloca dentro do meu coração a fé sobrenatural, a fé que não se dobra, a fé que não se entrega, a fé que não tem limite, a fé que não se dobra perante as pragas deste mundo, a fé que não tem medo de corona, a fé que não tem medo da depressão, que não tem medo das pragas dessa terra. Visita o nosso coração, Senhor. Implanta dentro de nós essa certeza. E eu preciso buscar mais e mais essa fé. Talvez a sua fé não seja o suficiente para você ser curado ainda. Sabe, é por isso que quando tem alguém doente entre nós,
Eu prefiro que aquela pessoa, primeiro ela creia, ela acredite que ela pode ser curada. Porque várias vezes Jesus curou por intermédio da fé das pessoas. Seja feito conforme a tua fé. Seja feito conforme o que você está falando. Comece em o nome de Jesus. Se levantar na sua casa, em vez de espraguejar, comece agora a profetizar dentro do seu lar. Comece agora a profetizar a paz. Ei, eu quero me dirigir aqui a um bando de cristãos, a um bando de crentes que está me assistindo. Crentes que não está conseguindo dormir mais, crente que agora está aperreado, não consegue dormir, porque algo está tomando conta do seu lar. Você está assombrado, está com medo de quê? O que é que está te assustando? Nada é palho para o nosso Deus. Nada é maior do que a autoridade que há sobre nós. Nada é maior do que a autoridade da palavra de Deus que há sobre mim e que há sobre você, ó mãe, ó pai de família. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. Ele foi falando e as coisas foram acontecendo. Está na tua boca, no teu coração. Com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Comece a ser profeta aí onde você é, onde você mora. Comece a ser boca de Deus no teu lar. Comece a ser boca de Deus na sua própria vida. Comece a ser boca de Deus para abençoar o seu lar. Comece a ser profeta de Deus para que as pragas do Egito não atinjam a sua casa. Deus nos dá essa autoridade. Nós temos apenas duas opções: ou nós declaramos que a nossa fé em Deus é capaz de restaurar o nosso filho, o nosso parente, o nosso pai, a nossa mãe, ou nós abrimos mão deles. A escolha é sua. Eu não tenho mais dúvida de que todos os meus parentes serão alcançados pelo Espírito de Deus. Eu não tenho mais dúvida nenhuma de que Deus quer que todas as famílias da terra seja restaurada para Ele. Nessa noite, na autoridade de Deus, restaure, fortaleça a sua fé, que um dia foi abalada, foi abatida pelas lutas do dia a dia, pelos desafios da sua idade. Não caia perante essa guerra que você pode vencer. Não se ajoelhe perante uma batalha na qual você ainda consegue lutar. Não se entregue em uma luta na qual você ainda pode se defender. Você não pode morrer nessa batalha. Você tem tudo para sair com vida dessa luta. Você tem tudo para sair vitorioso. Você tem armas poderosas. Você só precisa começar a usá-la da maneira correta. Tem muitos que não estão sabendo usá-la, mas ela está aí, pertinho de você, dentro do teu coração. Começa a proclamar, começa a usar o nome que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, no qual, sobre o nome dele, todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e no inferno há de se dobrar perante ele. Deixa eu te fazer uma pergunta, homem ou mulher que está me ouvindo aqui agora. Olha bem nos meus olhos aqui nessa câmera desse celular.
Você vai aceitar Satanás destruir o teu filho? Você vai concordar com ele que a sua filha não tem mais jeito? Você vai concordar com o que você ouviu da parte do inimigo, que o teu casamento é uma desgraça? Você vai concordar com a derrota dessa batalha? Você vai entregar pessoas que você ama de mão beijada para o inferno? Não, não. Se o seu pensamento era esse, nessa noite eu te digo: não, você não vai abrir mão deles, você não vai desistir deles. O que eu quero nessa noite, em nome de Jesus, te trazer um choque de realidade. Restaure nessa noite a sua fé. A sua fé foi de água abaixo, mas nessa noite, em nome de Jesus, procure meios na qual você possa restaurar a sua fé, fortalecer a sua fé, assim como o nosso pai Abraão, ainda ali na sua idade avançada, ele fortaleceu a sua fé, dando glória a Deus. Se é dando glória a Deus, então dá glória a Deus também. Se é dando aleluia a Ele, dá aleluia a Ele também. Dizem que um aleluia em hebraico é equivalente a 1000. Glória não, um aleluia é equivalente a 1000. E você já imaginou você dando 3 aleluia para Deus? É para sua fé ser renovada, querido. É para sua fé ser renovada. Eu creio tão somente que quando Abraão dava glória a Deus, os céus paravam para lhe ouvir. Que quando Abraão dava aleluia, os céus paravam para ouvir. Porque quando você dá glória a Deus, não é glórias, não é aleluias, não existe. Mas quando você dá glória a Deus, e quando você dá aleluia ao Senhor, Deus ele para. Porque enquanto você glorifica, enquanto você dá aleluia, Deus está sendo louvado pelos seus lábios, Deus está sendo glorificado pela sua boca. E Ele se levanta para guerrear suas batalhas. Entenda, não é glórias nem aleluias, é glória e aleluia. Não existe plural nessas duas palavras. E Abraão ali se achando Deus, eu vou morrer. Olha a minha idade, Senhor. Olha a idade da minha mulher. Sara já tinha zombado do anjo há uns dias atrás, quando o anjo fez a promessa para Abraão. Sara riu. Por quê? Porque pelos médicos, porque pela lógica, uma mulher com 50 anos já não tem mais condições de engravidar. E quando o anjo aparece a Abraão, Sara já estava para lá de Bagdá, passado dos 80. Imagina Abraão aqui no seu culto: Senhor, eu vou fazer 100. A minha esposa vai fazer 90. O Senhor está entendendo, Senhor? Eu vou fazer 100. Meu corpo já está quase amortecido. Os irmãos sabem que a idade vai nos matando. Uma pessoa de 90 anos já não tem mais forças nem para andar. Imagina para ter um filho. Eu imagino nosso pai Abraão, provado por Deus, dizendo: Senhor, meu corpo já está sendo amortecido, o ventre da minha mulher já secou faz tempo pela idade. Sara era estéril, e além de estéril, ainda tinha uma idade avançada.
Qual é o teu problema mesmo aí, ô igreja? Qual é a tua dificuldade hoje? Uma mulher estéril com 90 anos, duas dificuldades tremendas. Uma porque o ventre era fechado, outra porque já tinha 90 anos. O ventre já havia secado há muito tempo. Para você entender que para Deus o tempo não é nada para Ele. Ele diz que um dia para Ele é como se fosse 1000 anos, e que 1000 anos é como se fosse um dia. Então não importa se você tem 100, não importa se você tem 50, a promessa do Pai vai se cumprir na sua vida. Apenas alimente a sua fé que está dentro do teu coração. Não desvaneça pelo caminho. Não caia com os que caem. Não desista com os que desistem. Porque os que desistem já são muitos. Deus está à procura de pessoas que não desistem por nada. Deus está à procura de Abraão na terra. Deus está à procura de Abraão que não desiste nem quando o tempo passa. Aleluia. A tua filha vai se salvar. Vai depender da tua fé. A tua enfermidade vai bater em retirada. Vai depender da tua fé. Seja feito conforme a sua busca. Seja feito conforme você crê. O que é o homem, irmãos? O que é a tua filha? O que é o teu filho? É apenas um garoto, cabeça de vento, idade nova demais. Um dia Deus vai chamá-lo para a realidade da vida. Nós éramos assim. Tu também era assim. Tu dava um trabalho tremendo, não só para a tua família, mas para a sociedade. Deus, Ele vai nos trazendo pouco a pouco para a realidade da vida, até chegar a um ponto onde a gente para e diga assim: realmente, sem Deus eu não vou mais para canto nenhum. Eu já andei até aqui sozinho, só quebrei a cara, nada deu certo. Eu já vi que não tem como andar sozinho. Os irmãos aqui da Primavera, na qual eu pastoreio, na qual vocês me têm como pastor de vocês, creiam como eu estou crendo. Está doente? Eu vou ficar calado, vou ficar na minha, não vou na sua casa não. Eu quero que Deus desperte a sua fé. Porque quando você me chama, você está dizendo para mim que você acredita na minha oração. Quando você não me chama para orar na sua casa ou pelo enfermo, é porque você não acredita na minha oração. Quando você vai a um homem de Deus para que ele ore em você, é porque você acredita que Deus é na vida dele. Porque a pior coisa é eu ir orar pelo enfermo, onde o enfermo está assim, com a cara de tonho, né? Não está acreditando nem na fé dele, mas se existe. Uma coisa é eu colocar as mãos e o enfermo dizer: eu creio, eu acredito. Outra coisa é eu ficar orando e orando e orando e você não acredita. Que Deus assim possa nos abençoar. Ei, você que se aproximou de Deus agora, preste atenção. Já que você se aproximou dele, é importante que você acredite que ele é real, que você acredite que ele existe, e acredite que sem fé é impossível agradar a Deus.
Vamos agradar ao Senhor. Vamos usar a nossa fé, a fé que agrada ao Pai.